o livro do Êxodo, o capítulo de número 14, e o versículo de número 13 e o versículo de número 14, tá? Já está gravando aqui, né? Então já vou anunciar, irmãos, não perca, próxima quinta da vitória, o nosso irmão Rui vai ministrar a palavra aos nossos corações. Quem quer ouvir uma palavra direcionada de Deus pela vida do nosso irmão Rui, levanta a mão para o céu. Então próxima quinta, o nosso irmão Rui está com a responsabilidade de ministrar a palavra aos nossos corações, e eu tenho certeza que será uma quinta de vitória em nome de Jesus. Quem achou capítulo 14, o verso 13 e o verso 14, diz assim: e Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque aos egípcios, preste bem atenção, que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor, na minha tradução está assim, ó, o Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. Na sua está assim, ó, e o Senhor pelejará por vós e vós calareis em nome de Jesus. Senta glorificando ao nome do Senhor. Então aqui, ó, nossas quintas já tem um tema, tá? O livro do Êxodo, capítulo 14, o versículo 14. E o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Amém? Queridos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto bem conhecido. Todos os irmãos, talvez todas as irmãs, conhecem esse texto do livro do Êxodo. Mas na verdade eu preciso que você entenda onde começou o sentido de promessa abraâmica. Não aonde começou o início de tudo. Os irmãos sabem que aonde começou o início de tudo foi quando Deus criou o homem. Foi quando Deus criou a terra, criou os céus, os luminares e assim sucessivamente. Mas na verdade o início de tudo se inicia quando Deus ele faz uma promessa a um homem por nome de Abrão. No capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus lhe promete muitas bênçãos e muitas vitórias ao nosso patriarca por nome de Abrão. Um pouco mais à frente, Deus ele troca o nome dele, muda o nome dele para Abraão, e Deus ali vem cumprindo as suas promessas sobre a vida do teu filho por nome de Isaac. O tempo se passa, Isaac cresce e se desenvolve, e Deus também chama Isaac num particular, ele faz promessa, e Deus então vem e cumpre-se uma de suas promessas sobre a vida de Jacó. Jacó, sendo filho de Isaac, neto de Abraão, cresce, se desenvolve, e Deus, após Jacó crescer e se desenvolver, Deus então vem num particular com Jacó, ele também lhe faz promessas. E Deus então cumpre uma de suas promessas sobre a vida de José. José cresce, se desenvolve, e quando José ele tem por aproximadamente 16 para 17 anos, Deus começa a cumprir as suas promessas sobre a vida de José. José, tudo que ele fazia com excelência. Aonde José colocava a mão, Deus era com José. Aonde José entrava, Deus entrava com José. Por onde José passava, Deus passava com José. José ele era um jovem de propósito e objetivo com Deus. E José começa a destacar a sua vida entre seus irmãos. E agora José é perseguido pelos seus irmãos. E José então é lançado agora, é vendido pelos seus irmãos. Porque na verdade tudo começa dentro da casa de Jacó. A casa de Jacó se torna uma casa na onde os filhos de Jacó começam a invejar um jovem por nome de José. José é invejado por todos os seus irmãos, e agora José é traído, José é vendido pelos seus irmãos, e José então é vendido aos ismaelitas, os ismaelitas vendem José ao Egito, e José chega dentro da casa de Potifar, recebe uma afronta diretamente da mulher de Potifar,
e José vai para dentro do cárcere. Então, na verdade, a vida de José, após José receber a sua promessa da parte de Deus, a vida de José parece que só vai caindo. José, da casa do seu pai Jacó, José é vendido aos ismaelitas, dos ismaelitas José é vendido ao Egito, do Egito ele vai para a casa de Potifar, e da casa de Potifar José ele é encerrado dentro de uma prisão. Então parece que tudo na vida de José vai dando errado. José, outra hora, ele teve um sonho que a lua, as estrelas, os 12 patriarcais se prostravam diante dele, e agora José, tudo começa a dar errado dentro da vida de José. José é vendido aos ismaelitas, José é vendido ao Egito, da casa de Potifar, José ele desce mais um pouco para dentro de um presídio. Então tudo parece que vai de mal a pior. Só que quando uma pessoa tem promessa da parte de Deus, e Deus ele decide cumprir com as suas promessas, como já foi lido no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, Deus, ele zela pela tua palavra, e ele zela em cumprir cada uma de tuas promessas. José ser vendido aos ismaelitas não impediu José de ser crente. José ser traído pelos seus irmãos não impediu José de obter um caráter de crente. José foi vendido ao Egito, continuou crente. José, dentro da casa de Potifar, sobre uma tentação de uma mulher, que a Bíblia vai dizer que a mulher era uma mulher muito formosa, José não deixou de ser crente diante de uma tentação. José agora é lançado no cárcere, é lançado em um presídio, e José continua crente. José continua com caráter, porque crente tem que ter caráter. E o caráter de todos nós, Deus já nos deu, quando Ele morreu na cruz do Calvário, e quando nós começamos a servir a Ele, Ele nos deu um caráter único. Caráter é uma digital, eu tenho a minha, você tem a sua, só que todos nós temos caráter dado por Deus. José tinha caráter do quê? Caráter de um verdadeiro cristão, caráter de um verdadeiro servo, caráter de uma pessoa que um dia recebeu um sonho magnífico e estava esperando o cumprimento desse sonho, porque boa coisa é receber promessa de um Deus todo-poderoso. Coisa boa é receber promessa do nosso Deus. O tempo vai se passando, José ele vira governador do Egito, Deus ele cumpre as suas promessas sobre a vida de José, e José agora é elevado em uma elevação de uma promessa cumprida, e José agora já não é mais um servo que servia dentro de um cárcere. José agora é governador de uma nação inteira, e por intermédio da vida de José, Deus salva o Egito inteiro, e também salva os patriarcal. O seu pai Jacó salva os seus irmãos, tudo por intermédio de José. Aí no capítulo 43, no capítulo 45 do livro do Gênesis, José ele já é governador, e ele marca uma reunião com os seus irmãos. Aí no livro do Gênesis, capítulo 45, versículo 8, José ele se revela aos seus irmãos que ele está vivo, e ele vai dizer aos seus irmãos: ó meus irmãos, não se preocupe, porque não foste vós que me lançaste aqui no Egito, não foste vós que me trouxeste para essa terra, não foste vós que permitisse que eu fosse vendido aos ismaelitas, não foste vós que me encerraram num cárcere, mas foi o grande Deus para um propósito esse que hoje, através de eu estar dentro de um cárcere, Deus me fez governador de uma nação, e por intermédio de eu ser governador de uma nação, Deus salvou o nosso pai Jacó, e salvou todos vocês.
Eita, cumprimento de promessa na vida de José. E o tempo vai se passando, a geração de José morre, e a nação de Israel começa a se multiplicar. Aí no livro do Êxodo, capítulo 14, que nós acabamos de ler, eu já vou encerrar, a Bíblia vai dizer que a nação de Israel começa a se multiplicar, e no capítulo 1 do livro do Êxodo, Faraó já não é mais o faraó que honrou José, já não é mais o faraó que honrou a família de José, é um faraó novo que se levanta numa época em que a nação de Israel mais crescia, e por a nação de Israel mais crescer nessa época, pela nação de Israel mais se multiplicar nessa época, traz uma preocupação a esse faraó. Por quê? Porque as hebreias da época, pastor Natanael, todas eram férteis. Os hebreus da época todos eram férteis. Os hebreus e as hebreias da época tinham uma promessa sobre a tua vida: crescei e multiplicai. Então todos eles eram férteis. Então todo crescimento traz preocupação para o inimigo. Israel cresce no território do adversário. E quando você cresce no território do adversário, o adversário fica preocupado. Faraó fica preocupado com o crescimento de Israel dentro do seu território. Então a solução agora é matar. A solução agora é cortar o mal pela raiz. A solução agora é todo filho primogênito que nascer, eu mato. A solução agora é toda criança do sexo masculino que nascer, já tem uma ordem às parteiras, mata. A solução agora é: vamos aniquilar o crescimento desse povo em nossa terra. Por quê? Porque o meu e o teu crescimento traz preocupação ao adversário. A minha e a sua alegria traz uma grande fúria ao adversário. Então, quanto mais Israel crescia, quanto mais Israel se multiplicava, mais Faraó escravizava Israel, mais Faraó perseguia Israel. Mas quem tem promessa de Deus e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e eu vou liberar a primeira palavra profética nessa noite. O parque universitário está começando a crescer. E aí Satanás com seus adeptos estão pensando: o parque universitário está crescendo e nós não estamos gostando. Aí eu tenho uma notícia para o inferno: o inferno gostando ou não gostando do nosso crescimento, nós vamos continuar crescendo. O inferno aprovando ou não aprovando o meu e o teu crescimento, nós vamos continuar crescendo. Enquanto Israel crescia, Faraó perseguia. Enquanto Israel se multiplicava, Faraó escravizava. Mas deixa escravizar, deixa perseguir, porque quanto mais perseguia Israel, mais Israel crescia. Quanto mais o inimigo persegue você, mais você vai crescer na terra. O parque universitário vai crescer, a campanha Quinta da Vitória vai crescer, a igreja vai crescer, a mocidade vai crescer, as irmãs vai crescer, os adolescentes vai crescer, as crianças vai crescer, a nossa casa vai crescer, nossa família vai crescer, o nosso bairro vai crescer, Campinas vai crescer, porque Deus está no controle de tudo, e Ele fez uma promessa de crescimento. Então não adianta Satanás se levantar, ele se levanta por um caminho, mas é por 7 que ele cai e ele retorna, porque você tem a promessa de Deus sobre a tua vida. Oh, aleluia! Quanto mais Israel crescia, só para me terminar, Faraó ele se levantava, porque todo crescimento traz preocupação, todo crescimento traz inveja,
Todo crescimento traz disse-me-disse. Todo crescimento traz calúnia. Todo crescimento traz fofoca. Aí no livro do Êxodo, capítulo 1, Faraó vai chamar os seus governantes e vai dizer: opa, lembra aquele povo que estava lá no canto deles? Eles começaram a crescer, eles se multiplicam todo ano, e nós se tornou perto deles um povo pequeno. Nós se tornamos um povo pequenino perto dessa nação. Então o crescimento deles me traz preocupação. Então agora eu vou precisar matar, vamos cortar o mal pela raiz, porque eles não vão crescer mais. Mas quanto mais batia, mais a nação crescia. Quanto mais aprisionava, mais se multiplicava. Quanto mais mandava matar, mais Moisés nascia para libertar a nação de Israel da mão de Faraó. Deixa eu dizer algo para você também. O teu projeto que você colocou nessa campanha, o teu objetivo que você está colocando nessa campanha, ainda vai crescer, e ninguém vai impedir o teu projeto de crescer. Da mesma forma que ninguém impediu o nascimento de Moisés, hoje o teu projeto, o teu propósito, Deus assinou ele no céu, e ele vai dar vitória a você, queira Satanás ou não. Engraçado que quando o Faraó emite um decreto dizendo: ó, todo menino que nascer do sexo masculino mata, as duas parteiras que estavam fazendo ali o parto de Joquebede, mãe de Moisés, as duas parteiras, elas retiram Moisés de dentro de Joquebede, mãe de Moisés, e as duas parteiras vê que Moisés ele é do sexo masculino, e a ordem de Faraó é: toda criança que nascer do sexo masculino mata. Mas as duas parteiras, quando viu o menino Moisés, que tirou o menino Moisés de dentro de Joquebede, a Bíblia vai dizer que as duas parteiras se comoveram, se apaixonaram pela beleza do menino. E aí Joquebede pega Moisés, Joquebede faz um barquinho, betuma esse barquinho, coloca Moisés dentro do barquinho e tenta esconder Moisés por 3 meses. Vendo Joquebede que não dá mais para esconder Moisés, Joquebede então coloca Moisés no rio Nilo. E aí eu quero trazer só algo para você aqui nessa noite. A Bíblia vai dizer que Moisés ele começa a percorrer nas margens do rio Nilo. E a Bíblia vai dizer que a princesa, a filha de Faraó da época, ela desce para se banhar no rio Nilo. Só que a princesa ainda não tinha chegado nas margens do rio Nilo. Quem estava nas margens do rio Nilo eram as concubinas da princesa. Só que a Bíblia também vai dizer que quem vê Moisés não é as concubinas da princesa. Quem vê Moisés não é as empregadas da princesa. A Bíblia vai dizer que Moisés está na margem do rio Nilo, e agora as concubinas da princesa estão na beira da margem do rio Nilo, aonde Moisés estava. E a filha de Faraó ainda está descendo do palácio para se aproximar da estrada que dava para a beira do rio Nilo. E aí a Bíblia vai dizer: e quem avistou Moisés não foi as concubinas que estavam na beira do rio Nilo. Quem avistou Moisés foi a filha de Faraó, que estava atrás das concubinas que estavam na beira do rio Nilo. O que eu quero dizer para você? Que quem vai te enxergar, Deus já preparou. O que eu quero dizer para você? Que vai ter pessoas que vai estar na beira do rio Nilo e não vão conseguir enxergar o seu milagre, nem o seu Moisés. Mas quem estiver por trás dessas pessoas vai enxergar o seu Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés foi betumado, Moisés foi preparado, Moisés foi separado, Moisés foi escolhido e Moisés foi elegido. Deus trará a vitória para a tua vida da onde você menos espera. Deus trará o livramento para a tua casa da onde você menos espera. A porta que está fechada vai se abrir, a porta que está fechada vai se abrir.
abrir, e o nome do Senhor será glorificado sobre a tua casa. Deus trará o teu Moisés à existência. Deus trará o teu Moisés para as tuas mãos, e o nome dele será glorificado sobre a tua vida. E para terminar, e a Thalita já prepara um louvor, e nós vamos adorar o Senhor. Para terminar, a Bíblia vai dizer que Faraó começa a perseguir a nação. Moisés cresce, desenvolve, depois Deus vem e chama Moisés para um particular, e Deus coloca Moisés como líder dessa nação. Aí agora o capítulo 14, o versículo de número 13, e o versículo de número 14 que nós acabamos de ler no 13 está assim, ó: e Moisés disse ao povo: não temais, ou não tenha medo, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque, escuta aqui, ó, porque aos egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. Meu Deus, deixa eu dizer algo para a tua vida aqui hoje, eu já vou terminar. Esse problema que está na tua vida te assolando, esse faraó que está dentro da tua casa querendo impedir a tua vitória, olha para ele pela última vez, porque nunca mais tu verás esse problema dentro da quinta da vitória. Não, você não entendeu. Se entendesse, estava dando glória. Você veio aqui para buscar uma vitória, você veio aqui para buscar algo da parte de Deus. Aí Faraó está dizendo: não vai conseguir obter a vitória. Aí Deus está dizendo assim, ó: olha para esse impedimento, olha para essa cadeia que não abre, olha para esse problema que não é resolvido. Pela última vez, ó, pela última vez, Deus mandou você olhar para o problema. Por quê? Porque é a última vez que você vai ver esse problema na tua vida. A partir de hoje, Deus desaparecerá com esse problema. Faraó e seus cavaleiros vão cair por terra, e você vai cantar o hino da vitória como Miriam cantou. Aleluia! Oh, aleluia! Aí Deus vai dizer assim: Moisés, ô Moisés, fala para o povo. O povo está com medo, Senhor, o povo está com medo, o povo está desesperado. O faraó vem atrás de nós. Deus fala assim: Moisés, fala para o povo, para eles olhar para esse faraó pela última vez, porque nunca mais eles verão. Tem que ter fé, viu, irmão, para olhar para o problema pela última vez. Eu tenho fé, Senhor, eu quero esse meu problema resolvido. Senhor, eu quero esse vizinho atribulado longe de mim. Senhor, eu quero que a porta abra, o impedimento, que o telefone não toca, resolvido para a minha vitória chegar. Senhor, eu quero que o Senhor quebre a cadeia e tire o meu parente lá de dentro. Senhor, vai tirar todo tipo de impedimento da sua frente, só para lhe dar vitória, só para te dar vitória. Deus te trouxe aqui na quinta da vitória para dizer: olha para esse impedimento pela última vez, porque hoje você receberá vitória. Hoje você receberá vitória. Não, você não entendeu. Se entendesse, estava dando glória a Deus. Hoje você receberá vitória da parte do Senhor. Aí para terminar, então olha para o problema, você vai ver pela última vez, porque Ele dará vitória. Aí no 14 vai dizer assim, ó, pode vir, Thalita, deixa eu brisar com alguma irmã aí. No 14 vai dizer assim, ó: e o Senhor pelejará por vós. E o Senhor pelejará por vós. Olha a primeira frase desse versículo: e o Senhor pelejará por vós. E o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Meu Deus, alabaraquele biovacinta. É muito forte o que Deus me deu aqui agora. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Quem guerreia tuas guerras é Deus.
Quem luta as suas batalhas é Deus. Quem te coloca de pé é Deus. Quem vai te colocar naquele lugar também vai ser Deus. Quem vai te colocar em lugar de destaque é Deus. A tua família está na mão de Deus. O teu filho está na mão de Deus. O teu irmão está na mão de Deus. Deus está no controle de tudo. E o Senhor pelejará por vós. E vós calareis diante da situação. Não adianta ir atrás de vizinha para contar o teu problema. Não adianta tentar colocar no Facebook o teu problema. É o Senhor que pelejará por vós. E vós calareis. Deus tem um tempo de vitória para trazer na tua vida. Deus tem um dia de vitória para trazer para a tua história. Enquanto Deus trabalha, você adora. Enquanto Deus trabalha, você glorifica. E o Senhor pelejará por vós. E vós calareis. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.